Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, por hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Como nós podemos compreender que haja igrejas e haja crentes que obedeçam a espíritos enganadores? Como podemos compreender que haja igrejas e que hajam crentes que obedecem a ensino de demônios? Para compreendermos esta situação, que foi revelada pelo Espírito Santo, nós vamos primeiro saber que há aqueles que falam mentiras e também aqueles cuja consciência está cauterizada. Isto é, não tem nenhum senso de verdade, não tem nenhum sentimento de arrependimento ao falar mentiras. Vamos, primeiramente, observar as qualidades de uma liderança, pois se trata de ensino, se trata de obediência. Portanto, toda liderança nos leva a ensino e a obediência. E aquele que nos lidera vai determinar o que nós aprendemos, o que nós ouvimos e que guardamos nos nossos corações e, por fim, se tornará nossas atitudes, nossa veste espiritual. Primeiramente, no capítulo 3, o Espírito ensina que a palavra é fiel e que o desejo de ser uma liderança é um desejo excelente. Mas no versículo 2 diz assim da necessidade da liderança. Ela tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Veja que no versículo 6 vai dizer: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. No versículo 8 diz assim: semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância. Sórdida ganância nos faz lembrar o dinheiro. O dinheiro tem sido motivo de ensino de demônios, pois há aqueles cujos corações foram tomados de ganância, isto é, o desejo de ajuntar riquezas e de mostrar aparência exterior na igreja. Notamos que a qualidade da liderança deve ser provada. A pessoa deve ser irrepreensível, deve ser temperante, sóbrio, não deve ficar bêbado com riquezas, não deve ficar bêbado com as coisas do mundo, deve ser modesto, portanto, uma pessoa simples, deve ser apto para ensinar. Portanto, recordamos que o ensino de demônios deve começar numa liderança errônea. Precisamos do Espírito Santo para ter discernimento sobre todas as coisas, pois as pessoas comuns e que não meditam na palavra ou ainda são novos na fé não podem discernir a liderança. Precisamos entender que no versículo 6 há a condenação do diabo para aqueles que se orgulham. O orgulho é um outro perigo que ronda a liderança. Veja que no versículo 8 fala da ganância. E no versículo 9 fala de uma consciência limpa. Aquele que lidera deve ter uma consciência limpa.
para que não haja acusação em seu coração diante de Deus. Lembramos que a consciência está no nosso espírito e faz parte do nosso coração espiritual. O coração é formado pela mente, vontade e emoção, que são as três partes da alma, mais a consciência, que é uma parte do espírito. Nós lemos que aqueles que falam mentiras, que ensinam doutrinas de demônios, eles têm a consciência cauterizada. Não têm nenhum sentimento de arrependimento e não sentem nada em seus corações por falar mentiras. Portanto, todo cuidado com a liderança na igreja deve ser tomado. E todos nós devemos estar orando por eles. Devemos levar ao Senhor cada situação, para percebermos se a liderança está de acordo com o Espírito Santo e se o ensinamento vem de Deus ou do homem. A queda da igreja e a confusão religiosa surge quando o homem toma o lugar do Espírito Santo. A respeito do ensino, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus dizendo assim. Primeiramente, os judeus fazem a pergunta. Veja que, na mente humana, aqueles que lideram devem ser pessoas que estudam as letras. Este é o pensamento da carne. Mas a verdadeira liderança, ela aprende com o Espírito Santo. Pois Jesus diz também aqui no Evangelho de João que o Espírito de verdade nos ensina todas as coisas. Portanto, o Espírito Santo está em nosso espírito para limpar nossa consciência, para termos uma consciência viva e que sente quando erra e é capaz de mudar o seu comportamento por causa da consciência. Vamos ver então esta passagem no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 15. Diz assim: Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe estes letras sem ter estudado? Pois a grande questão da carne é a intelectualidade. A pessoa deve receber informações humanas para ensinar alguma coisa. Mas em relação às coisas de Deus, do reino de Deus, do reino do céu, do Espírito de Deus, precisamos receber o ensino do próprio Deus. Então, Jesus responde assim no versículo 16: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Aqui nós podemos discernir, através do ensinamento de Jesus, a verdadeira liderança e o verdadeiro ensino. O verdadeiro ensino vem do próprio Deus. O verdadeiro ensino de Jesus Cristo veio do Pai. Ele não tinha aprendido por si mesmo e não falava por si mesmo. Aqui há algo que devemos refletir. O que significa si mesmo? Aquilo que vem de nós, dos nossos pensamentos, nossas impressões e nossa inteligência natural. Isto não deve ter lugar na igreja. Observe que aqueles que vão ensinar doutrinas de demônios e coisas de espíritos enganadores, eles falarão de si mesmo. É aí que entra o adversário. Pois, no capítulo 3, falou da soberba, do orgulho que leva à condenação, pela qual o diabo foi condenado, e do laço do diabo, para aqueles que são apanhados em alguma atitude de incredulidade ou de pecado. Portanto, o próprio Jesus diz: o meu ensino não é meu. Portanto, a pergunta é: o que você aprende e o que você faz veio de quem? Você aprendeu e você ouviu, foi o próprio Espírito Santo. Ele é o mestre da igreja.
é o único capaz de ensinar para sermos espirituais. Podemos ser crentes carnais a vida inteira e nunca experimentarmos o poder e a vida de Deus, porque aprendemos com os homens e não aprendemos com o Espírito Santo que habita em nosso espírito. Quantos ouviram a palavra que diz que o Espírito Santo habita em nosso espírito e que nós somos o templo? Hoje, muitos estão correndo de templo em templo procurando Deus. Onde vai encontrá-lo? Se ele só pode ser encontrado em nosso espírito, porque Deus é espírito. Assim, nesta meditação, nós escaparemos do ensino de demônios e do ensino de espíritos enganadores, se nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito que está em nosso espírito. É isso que Jesus fazia. Ele ouvia a voz do Espírito que estava no espírito dele, e isto lhe dava o que falar e o que ensinar e o que fazer. É assim que ele pregou o Evangelho. É assim que os apóstolos ensinaram. Eles eram cheios do Espírito Santo. Observe que as lideranças escolhidas no livro de Atos eram aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Portanto, há uma prova para aqueles que querem liderar e queiram ensinar. Não é que tenham feito um curso de teologia ou que tenham aprendido numa escola humana, coisas da letra e coisas das escrituras, mas é aquele que aprendeu com o próprio mestre, que é o Espírito Santo que está em nosso espírito. Portanto, se o próprio Jesus não ensinou nada de si mesmo e ainda nos explicou que aqueles que falam de si mesmo buscam sua própria glória, isto é, querem que as pessoas digam, ó, como ele é sábio, ó, como ele entende as coisas de Deus, ó, que boa palavra, mas aquela palavra é humana, carnal, e pode chegar a ser uma palavra diabólica, um ensino de demônio. Portanto, vamos às Escrituras e vamos perceber e compreender como é perigoso o ensino. Aquele que fala a palavra de Deus deve ser provado. Sua vida deve ser examinada. Seu testemunho tem que ser verdadeiro. Deve ser irrepreensível. Meditemos nestas coisas para escaparmos do engano e dos demônios neste tempo ruim de tanta divisão, de tanto ensinamento estranho, de tantos falsos cristos, de tantos falsos profetas. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só o Espírito Santo glorifica Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.